Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da Jovem Pan News. Eu sou Silvia Vilarinho e vou conversar agora com a diretora de inovação da Sociedade Rural do Paraná, Tatiane Fiuza. Tatiane, seja bem-vinda. Muito obrigada, pela conversa. E já vamos falar de Expo Londrina. Quando a gente fala em Expo, a gente já quer saber das inovações. Tem um stand lindo, Smart Agro. O que tem de inovador aqui para esse ano, para essa edição da Expo, Tatiana? Perfeito. Então, a gente montou o pavilhão Smart Agro pensando em soluções tecnológicas, principalmente para esse novo produtor que está assumindo a propriedade. E a gente trouxe um pulverizador elétrico. Então, a gente conhece muito carro elétrico. Hoje em dia já existe maquinário agrícola elétrico e ele anda sozinho. Então, ele é autônomo. O produtor consegue mapear toda a fazenda e a máquina fica trabalhando. Então, e também uma programação muito especial para as crianças ligadas a robô, a robótica, a computação. Então, a gente tentou trazer para o pavilhão tanto conteúdos técnicos quanto novas tecnologias e uma oportunidade para essas novas gerações experimentarem um pouco o que é esse agro do futuro. E é importante que o produtor se atente a isso, a buscar sempre a inovação, a buscar sempre essa questão da evolução, aproveitar o que a tecnologia tem de bom. É muito importante porque hoje, ainda mais com a questão do mercado, mudança climática, o produtor precisa ser muito assertivo. Então, para ele conseguir ser assertivo, ele precisa melhorar a produção ou trazer um produto em que ele vai pagar mais barato, mas vai ter um resultado melhor. Então, essas tecnologias não são só tecnologias de aplicativo. Às vezes tem uma tecnologia para planta, às vezes tem um pulverizador elétrico, a gente está com problema com o preço do diesel, né? Então, tudo isso é importante para que esse produtor consiga, no final da sua safra, ter mais recursos, consiga ter uma safra boa com saúde financeira. Então, a gente fala que a inovação hoje ajuda muito o produtor a ter saúde financeira. Fala um pouquinho sobre esse pulverizador elétrico. É uma super novidade e ele não precisa de ninguém ali nele. Como é que funciona? Ele não precisa de ninguém, é muito bacana. E o mais, assim, eu quero começar reforçando que é uma tecnologia de Londrina. Então, é uma tecnologia de Londrina, não é uma tecnologia que vem importada, é uma tecnologia que foi desenvolvida aqui em Londrina. Então, como que ele funciona? Ele vai fazer um mapeamento de toda a área, isso é feito como controle remoto, assim como um drone, e depois que ele tem toda a área programada, ele já consegue operar sozinho. Ele tem um certo período de bateria, então ele consegue fazer alguns hectares de bateria, depois é preciso trocar, como qualquer carrega normalmente com placa solar. E isso é muito bacana, porque a gente vê não só a tecnologia para o produtor rural, mas Londrina sendo desenvolvedora de tecnologia, Então, a gente hoje tem se posicionado muito nessa questão da inovação do agro. Londrina levando tecnologias para o resto do país. E a Expo é fundamental para isso, Nesse momento, a expectativa são de grandes rodadas de negócios e, além disso, também as palestras, participar desses estudos técnicos, tudo isso é importante e a feira oferece. Sim, e é muito legal porque essa diversidade da feira, onde eu tenho parque de diversão, animal, comida, e a gente tem um trabalho muito forte na Sociedade Rural do Paraná com a questão da inovação, A gente hoje gera startups, ajuda empresas de tecnologia a nascer, tem metodologia própria, então aqui é uma possibilidade da gente mostrar todo o potencial do que a gente vem realizando ao longo do ano, Então a gente tem pesquisador que traz tecnologia de ponta, então é muito interessante essa diversidade e a gente ter a oportunidade de ter um pavilhão como o Smart Agro para falar de inovação dentro da Expo Londrina. Fala um pouquinho desse trabalho que você realiza como diretora de inovação na Sociedade Rural do Paraná. Qual o principal foco nesse momento? O que vocês têm trabalhado, debatido dentro aí do setor? Perfeito. Então, a gente tem 3 programas, vamos dizer assim. O primeiro é o Parque Tecnológico, é o SRP Vale, o nosso espaço físico, onde acontecem os eventos, as dinâmicas. O segundo é o nosso programa de empreendedorismo, e nós temos trabalhado com pesquisadores de universidades, aqueles que desenvolveram a sua pesquisa e querem que essa pesquisa chegue ao mercado. Então, a gente tem uma metodologia onde a gente ajuda esse pesquisador a transformar sua tecnologia ao mercado. A gente tem uma parceria com uma fazenda, ele consegue validar a tecnologia. É um programa de desenvolvimento de novos negócios. E o terceiro pilar é o nosso hub de inovação, Cocriar,
agro, que atua com startups mais robustas. Então, aqui hoje, por exemplo, a gente trouxe para a Expo Londrina, ao longo desses 10 dias, a gente vai ter a participação de 14 startups. Dessas, 80% são startups de fora, de São Paulo, tem startup de Porto Alegre, que vem até Londrina, porque reconhece o trabalho da sociedade rural de Londrina nesse potencial do agro. Então, é muito interessante a gente ver que a gente não só gera novas startups, novos negócios, como a gente também é um atrator, né, para quem quer estar conosco e poder conhecer um pouco mais da inovação do agro aqui na região. E esse trabalho, quem quer conhecer, tem que ser agricultor? Como é que faz para conhecer de perto tudo isso que vocês oferecem? Olha, eu acho que essa é uma ótima oportunidade, porque a gente está na Expo e tem o pavilhão Smart Agro. Então, para quem quer conhecer, é só vir na Expo Londrina, o pavilhão Smart Agro, nesses 10 dias. A gente tem um stand lá da SRP dentro do pavilhão, e aí a pessoa pode vivenciar um pouquinho de cada coisa. Se ela se interessar, ela pode fazer parte do nosso programa. E quais os maiores desafios? Você até comentou, né, a alta do diesel. Hoje, vendo, né, o agricultor, o mundo agro, quais os desafios que eles enfrentam e como a inovação pode ajudar? Eu acho que, eu sempre falo assim que a gente não pode generalizar, né? Não é todos os agricultores, não, depende do tamanho da propriedade, do que ele vai plantar, do qual é a cultura. Mas hoje, um grande desafio, seja do pequeno ou do grande produtor, é uma correlação entre altas de valor de produtos e baixo preço daquela commodity. Então, quando você compra algo, até você vai construir a sua casa, você compra um tijolo muito caro e depois para você, né, vender a casa o valor está muito baixo, você acaba não tendo um recurso adequado. Então, toda solução que ajuda esse produtor a equalizar essa linha entre o que ele vai ganhar, o que ele vai gastar, é uma solução inovadora que a gente pode estar trazendo para o agro. Isso pode ser um produto que a gente vai melhorar a folhagem da planta, pode ser um desafio que ele tenha de determinada doença, pode até ser na gestão da propriedade, como que ele organiza, pode ser um problema de internet que ele tem, que às vezes precisa por conta das máquinas. Então, os desafios, eles são múltiplos, porque eu tenho sempre essa relação entre receita e despesa. Então, quando a gente consegue, com inovações, ajudar esse produtor nessa inovação, eu estou falando de um agro mais competitivo e melhor para o produtor rural. A gente estava conversando agora há pouco com o presidente da Cicobi Ouro Verde, ele falando da agricultura familiar, né? Como é importante também ajudar a agricultura familiar. E a agricultura familiar também pode ser ajudada com a inovação ou só os grandes, por exemplo? Perfeito, você fez uma ótima pergunta. A agricultura familiar tem muito a ganhar com as inovações e nós trouxemos algumas inovações para a agricultura familiar. Esse pulverizador, por exemplo, ele é uma das inovações. Por quê? Às vezes o produtor familiar não tem condição de comprar uma máquina enorme, gigantesca, mas ele tem condição de comprar uma máquina, ou um grupo de produtores, comprar uma máquina elétrica, que aí ele não vai precisar gastar com diesel, né? Então, a gente tem produtos ali de biotecnologia, a inovação, ela é para todos os produtores, mas a gente tem uma inovação que é para soluções que são para produtores maiores, soluções que são para produtores menores, mas não existe esse negócio, eu sou muito pequeno, então eu não tenho tecnologia. Até porque todo mundo tem um celular hoje, né? Então a gente fala assim, eu sou muito pequeno, eu não tenho tecnologia, não. Você só tem que achar a tecnologia adequada para você. Por isso que a sociedade rural faz esse campo entre a tecnologia e o produtor rural. Então as pessoas podem nos procurar e a gente vai fazer essa conexão. Você falou que a tecnologia desse pulverizador elétrico é aqui de Londrina. Como é que tudo isso foi desenvolvido? Conta um pouquinho pra gente. É uma empresa daqui de Londrina que desenvolveu, né, essa solução. Então, testaram aqui na região. Eles já tinham outros negócios, mas decidiram trabalhar com a parte da pulverização elétrica. E hoje, agora, eles estão colocando esse produto no mercado. Então, vieram fazer o lançamento aqui na Expo Londrina, para que o produtor possa conhecer de fato. Então, é possível ver ele andando, ver ali no controle remoto. Acho que é uma boa oportunidade de conhecer. E ele tem robô, cachorro robô, tem muita coisa legal, tem, né? Hoje tá cheio de robô. Então, assim, a gente tem o pulverizador que tá lá. Hoje, em especial, a gente tá tendo um campeonato de robótica, e robótica para as crianças tá lindo de ver. Tem um monte de criança lá montando os robozinhos. Eles pegam as caixinhas, eles montam o Lego, e aí ele tem que fazer com que o Lego ande no robozinho. Então, a criança aprende
aprende a fazer isso aqui na Expo. E, além disso, a gente tem o que a gente chama dos robôs que auxiliam o dia a dia. Então, a gente tem um robô lá embaixo que é o cachorrinho. Na verdade, esse cachorrinho, ele é um sistema de segurança. Então, que você pode colocar em um ambiente, ele fica fazendo monitoramento. A gente tem um que é um restaurante, um que dá boas-vindas. Então, tem bastante... Tem um avião ali que também é um robozinho. Então, hoje tem bastante robô no pavilhão. Tá certo, Tatiana, muito obrigada, viu? E parabéns pelo trabalho que você desenvolve frente aí à sociedade rural, dentro aí da inovação que é tão importante, né, para o produtor e para todos nós, né? Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço a oportunidade e quero reforçar o convite para que o pessoal venha conhecer o Smart Agro. Tá certo, Tatiana, muito obrigada. E para você que acompanhou o podcast da Jovem Pan News até agora, valeu pela companhia e até a próxima.